E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar quais os passo a passos para você realizar um bom exame no leito. Bom, antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para você já deixar o like. Se você é novo no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui. Lembrando que você também poderá nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjuroprof, onde lá, você além de acompanhar todas as postagens, enquetes que são postadas, poderá radiologar de pertinho conosco e, claro, tirar as suas dúvidas também. Lembrando, pessoal, que se vocês quiserem aprender muito mais radiologias e elevar o seu nível, é só você fazer parte do Seja Membro, que fica aqui ao lado do botão do Inscreva-se, onde você poderá receber conteúdos exclusivos toda semana, durante toda a semana, de segunda a sexta, com um PDF, questões comentadas, vídeos de questões comentadas, vídeos de conteúdos exclusivos, posicionamentos exclusivos, simulados para concurso público, participar de lives exclusivas para membros e muito mais. Então, não perca essa chance e faça já parte também do Seja Membro do Radiologando. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Quem aí já foi estagiário sabe do que eu estou falando. E para quem ainda vai estagiar, vai saber do que eu vou dizer também. Basicamente, quando a gente vai se encontrar aí no campo de estágio, a gente não vai realizar exames só no setor. Muitas vezes nós iremos também realizar exame nos leitos, seja em UTIs, em enfermarias ou até mesmo emergência. E quando a gente vai realizar um exame dessa natureza, muitas coisas são diferentes. A partir aí, em relação à abordagem que o profissional tem que ter com esse paciente. Muitas vezes o paciente pode não se encontrar consciente orientado, mas você vai ter que realizar aquele exame. Tá, professor, e eu vou realizar esse exame sozinho? Não. Muitas vezes você vai ter a ajuda, não só de um outro colega, de um outro companheiro em relação à sua prática lá da radiologia, ou até mesmo alguma outra pessoa lá do próprio setor, como um técnico de enfermagem, enfermeiro ou qualquer outro profissional capacitado e habilitado para poder manusear com o paciente. E muitas vezes, quando a gente vai realizar o exame no leito, nós teremos que ter muito cuidado. Afinal de contas, se a gente está indo até o leito realizar o exame daquele paciente, é porque ele tem ali uma condição que o limita de ir até o setor de realizar o procedimento e o exame lá. Então a gente vai ter que ter um cuidado porque muitas vezes o paciente ele pode estar debilitado e nós não queremos agravar o seu quadro clínico. Logo, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é, quando vocês forem realizar um exame, sempre façam uma análise geral do paciente antes de realizar. Procure saber se ele está consciente, orientado, procure saber como é que você vai realizar aquele exame para você já ir certo e não ficar mexendo com o paciente para lá e para cá. Segunda dica que é bastante importante. Já fez a análise, viu como é que você vai realizar o exame? Sempre tenha a ajuda de alguém para poder lhe ajudar a levantar o paciente ou até mesmo para colocar o cassete. Muitas vezes os exames nos leitos, 99% dos casos, são realizados fora de book. Ou seja, você vai ter que colocar o chassi debaixo da estrutura ou do lado, a depender do exame que você vai fazer. E daí é muito importante você enquadrar e posicionar bem o chassi em relação à estrutura que você vai radiografar. Até mesmo para não poder cortar nenhuma estrutura e ainda assim realizar um bom exame com bom posicionamento, mesmo que seja no leito. Terceira dica, preste atenção nas técnicas radiográficas que você vai aplicar. Quando você vai realizar um exame no leito, muitas vezes você não vai ter o book. Obrigatoriamente existem algumas estruturas que não precisam do book para serem realizadas, como braço, punho, antebraço, mão, muitas vezes joelho, perna, pé, mas tórax, coluna, abdômen, pelve, crânio, ombro, essas estruturas geralmente nós realizamos dentro de book. Mas sem o book, como é que a gente vai fazer esse exame? Tem como fazer. Basta simplesmente nós diminuirmos um pouco a quantidade do tempo de exposição e até mesmo a quantidade de KV que vai ser aplicada. Pois sem o book, sem a gradiente difusora, eu não vou ter a filtragem ali adicional em relação à radiação espalhada. Então se eu tiver muita radiação espalhada, e se você trabalhar com um sistema convencional, o seu filme radiográfico ele tende a sair muito escuro. E é importante que você tenha ali uma qualidade adequada em relação à densidade radiográfica e também ao contraste radiográfico que é aplicado
no exame radiográfico. Então, muita atenção em relação aos fatores técnicos que vocês vão aplicar. Quarta dica, bastante importante também em relação aí à realização do exame: a angulação e o posicionamento do raio central. Muitas vezes, quando a gente vai realizar o exame no setor, o raio geralmente ele é perpendicular ao filme, seja na mesa ou no book mural. Mas o exame que é realizado no leito, muitas vezes, não vai ficar retinho assim com relação ao chassi. E muitas vezes você vai precisar angular a ampola para poder deixá-la em relação a um termo aí perpendicular em relação ao filme. Então é muito importante que vocês observem em relação à posição do chassi e a posição da ampola de raio-x, para você não ter o chassi troncho, tá, de maneira errada e colocar essa radiação em uma trajetória que não esteja perpendicular ao filme. Então, muito importante na hora que você vai manusear com um filme radiográfico e deixar sempre a ampola perpendicular em relação à estrutura. Isso se você não for realizar nenhuma incidência especial aí, tá certo? Mas é sempre importante, principalmente em radiografias como tórax, abdômen, entre outras estruturas, tá certo? Por quê? A má angulação pode fazer e vai gerar uma projeção radiográfica errônea, ou seja, uma projeção radiográfica errada em relação à estrutura. Então é muito importante que você deixe o raio central perpendicular ao filme. Quinta dica, mais importante também aqui em relação à sua proteção e a proteção do paciente. Jamais, em hipótese alguma, realize um exame aí sem os seus devidos EPIs, como luvas, máscaras, toucas, avental, tá certo? Caso seja necessário, se o paciente estiver de isolamento. Se o paciente estiver com secreção, como sangue, por exemplo, tente ali envolver o chassi com um saco plástico para evitar uma contaminação direta, tá certo? Mesmo você utilizando tudo isso, você ainda vai precisar realizar ali a limpeza do cassete ou do chassi após a realização do procedimento, tá certo? Mas a utilização dos EPIs, quando você for realizar o exame em leito, é uma dica também muito importante para você não esquecer, tá certo? Então sempre utilize a luva, a máscara, a touca e o avental, se for necessário, tá certo? Sem precisar aí utilizar só o jaleco. Muitas vezes você também precisa colocar ali um capote, um avental, para poder se proteger ou proteger o paciente, vice-versa, de qualquer forma, tá certo? Então, preste bastante atenção quando vocês forem realizar o exame. E o mais importante, uma dica bônus aqui para vocês, é sempre realizar o exame com segurança. Não só em relação a você, mas também em relação ao paciente e a todos aqueles que estão ali envolvidos naquela prática. Antes de você fazer a exposição, comunique em um tom audível, tá certo? Para que os outros possam saber que naquele momento vai existir ali uma exposição, para que os demais profissionais possam se afastar um pouco. 2 metros aí já é o suficiente, tá certo? Em relação ao local onde você vai realizar o exame. Então, comunique, avise aos demais que vai haver uma exposição. Geralmente na prática a gente fala, olha o raio, raio-x, e daí o pessoal já tá ligado, eles aí já vão se afastando. Muitas vezes, quando você coloca o avental de chumbo, eles também fazem uma filinha indiana atrás de você, mas tudo bem. Então, é a dica bônus aí, sempre avisar e sempre manter a segurança correta em relação à realização do procedimento. E aí, vocês já realizaram o exame em leito? Qual foi a sua experiência? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Mas, se vocês ainda forem realizar algum exame, deixa aqui também a sua dúvida. Ou se eu esqueci de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários também para que a gente possa aprender cada vez mais e compartilhar conhecimentos. Lembrando de nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorgilprof, e ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado pela atenção de vocês, e eu encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá, valeu!